Viegas aqui mais uma vez para mais um Fala Cansado, o podcast para ti que tá cansado de empreender e não ter os resultados que espera, para ti que é CLT e quer começar a empreender, ou até mesmo para ti que tá cansado da situação que tá hoje, né? Quer evoluir, quer melhorar. A gente traz aqui não só empreendedores, né? A gente traz seres humanos incríveis, pessoas que têm uma história de vida muito bonita. Hoje não vai ser diferente, ela tá vindo aqui pela segunda vez. Só que hoje de uma forma muito especial aqui, porque ela tá vindo falar de um livro, né? Que ela vem da obra dela aí, né? Todo mundo fala que a gente tem que ter filhos, plantar uma árvore, escrever um livro, né? Então ela já tem os filhos, já plantou a árvore e agora tá aqui com o livro dela. Então vai ser muito legal esse bate-papo de hoje, nesse horário especial aí, de manhã, para começar a semana, segunda-feira aí, com a corda toda. Já vou mostrar para vocês aqui na câmera, ó. Ser para ter, pessoal. Eu concordo muito com o que ela fala nesse livro aqui. Sou muito fã dela, já falei algumas vezes aqui. É realmente uma pessoa que ela emana as coisas que ela fala, né? Tem muita gente que às vezes fala coisas bonitas, mas dependendo da situação nem sempre são tão agradáveis. Aquele lance de tu fala de paz mundial e não dá bom dia pro porteiro. Então tu vê que com ela realmente tudo que ela faz, a delicadeza, o carinho, a sutileza dela, ela leva pra todas as situações, né? Sempre que eu vi, ela tava sendo gentil com alguém. Então isso pra mim faz muita diferença. Fico muito feliz de ter a oportunidade de reencontros com ela, né? Ela já veio no podcast, já veio no evento palestrar e agora tá aqui pra contar a história do livro dela. Agora eu vou deixar te apresentar aí. Quero te agradecer pela presença hoje. Olá, Vegas. Gratidão mais uma vez por essa amizade e parceria. Gratidão a todos vocês. E estou muito feliz de estar aqui lançando minha primeira obra, né? E tinha que ser no teu podcast. O primeiro podcast que eu fiz foi em dezembro contigo, então... É verdade. Eu escolho a dedo, né? Pessoas especiais que têm a mesma sintonia que eu. Eu fico muito feliz com esse prestígio, né? E feliz assim, sabe, quando... Acredito que quando tu vê o podcast também, às vezes que tu viu lá, por exemplo, quando foi no evento, aquele sentimento de a gente ficar orgulhoso da pessoa, né? Assim, quando eu vi o livro, nossa, cara... porque a gente sabe que tudo que tá aqui é uma construção, né? Tudo que tu vem vivendo durante a tua vida. E eu queria começar assim falando do livro, né? O que te inspirou assim, né? Eu sei que são várias coisas, mas assim, se tu fosse dizer, o que te motivou a começar a escrever, né? Não só o conteúdo. O que te... agora eu vou escrever um livro. O que te trouxe essa vontade aí? Bom, eu tenho 41 anos e jamais pensaria em escrever um livro, jamais. Meu sonho sempre foi ter uma família, ter as minhas filhas. Sou do agro, sou de São Borja, Rio Grande do Sul. Então, o que acontece é que eu me casei muito cedo, fui construir minha família e parei de estudar na 8ª série. Eu tinha 15 anos e 10 meses quando eu casei, fui fazer o meu sonho, realizar meu sonho, que era ter a minha família. Depois, eu voltei a estudar com 30 anos, já estava com minhas 2 filhas, a Isabelle e a Nicole. Fiz ensino médio, fiz o supletivo Enem, comecei a fazer pedagogia, me formei em pedagoga e comecei também, há 10 anos atrás, me dedicar ao autoconhecimento. E aprendi na pedagogia que autoconhecimento, todo conhecimento adquirido e não passado adiante não valia de nada. Então, eu fui levar isso para as pessoas. Impactou tanto positivamente a minha vida. Daí, eu abri uma clínica há 4 anos atrás, mais ou menos. Pouquinho menos. Daí deu a pandemia, fechei a clínica, fui para as lives, fui para as redes sociais e uma coisa foi levando a outra. Depois eu estava nos palcos e as pessoas começaram a falar, Aline, quando que tu vai escrever um livro? Quando que tu vai colocar isso, tudo que tu fala em uma obra? Eu pensei, um livro, como assim? Mas eu nunca julgo e nunca excluo nenhuma possibilidade. Sim, deixa eu ver isso. E comecei a olhar com carinho para essa possibilidade. Há mais ou menos 2 anos atrás, e há 1 ano e meio me dedico e saiu semana passada da editora da Citadel, perfil quentinho, o Ser para Ter, 12 Passos para uma Vida Plena. Agora tu falou do podcast, do primeiro. Eu sou um cara que eu nunca fui... Até o podcast é um exemplo disso. Eu fui um cara que eu nunca consegui ler assim, a parte de escrita na escola, de copiar. Sempre fui inteligente, mas tinha dificuldade de copiar. Eu sempre aprendo muito com isso aqui. Isso aqui pra mim faz muito sentido, assim. E o teu livro vai ser o primeiro que eu vou ler completo. A pessoa tá gravada, e tô me comprometendo aqui, vai ser o primeiro livro que eu vou ler. Porque a gente olhar assim, né? Assim como as pessoas às vezes olham, falam do podcast aqui, quando vê um livro,
quando te vê numa premiação, tu olha assim, pô, pessoas tão próximas, né? Parece que um tempo atrás tu olhava assim, parecia tão distante a gente tá próximo dessas pessoas e hoje tu vai vendo que tem muita gente boa que pode fazer acontecer, que pode ser pra ter e quando a gente tem a proximidade de ver assim, ó, poxa, realmente merece o sucesso que tem, é muito legal, assim, sabe? Pra mim isso me encanta e me motiva, sabe? Cada vez mais a gente, poxa, olha, tem gente especial fazendo as coisas acontecer para os outros. E daí eu queria falar disso até, que o que eu mais gosto no teu conteúdo, em geral, assim, é isso, é que é sempre para o outro, né? É, quando a gente pensa só na gente, normalmente as coisas não transbordam, né? E tu tá sempre transbordando essa parte do autoconhecimento, uma leveza, amor, autocuidado também, fala de tudo. Essa questão da família é muito forte também, muito bonito, né? E como é que, assim, foi pra ti essa questão de... Como é que é pra ti, assim, na verdade, trazer... Quando tu leva pras pessoas, né? Esse carinho, esse amor e o retorno que tu tem, assim. Qual a sensação que tu tem se fosse falar? Porque eu fico pensando assim... Poxa, botou tudo, materializou, escreveu, né? Livros impressos, vai começar a fazer as vendas. E daí vai ser um outro retorno, né? Hoje tem o retorno da rede social, o retorno de quando tu faz alguma coisa próxima. Agora vai começar isso novamente, vai ser um novo sentimento. Mas hoje, do que já vem fazendo, assim, como é que tu te sente quando tu tem um retorno legal do teu conteúdo? Olha, eu aprendi isso, acredito que nem aprendi, acredito que seja um pouco empiricamente. Eu nunca criei muitas expectativas na minha vida, eu sempre ia lá e fazia e o que vinha, tá ok. Isso não é pessoa conformista, isso é realista ou tipo, por exemplo, toda a expectativa gera frustração. Então, todo esse meu processo de levar autoconhecimento para o mundo através do autoconhecimento, da expansão da consciência, eu nunca criei expectativa, vai ser assim ou assado. Eu fui seguindo o fluxo. O meu foco era levar autoconhecimento, levar autoconhecimento, a importância para o mundo através da expansão da consciência. Só que nessa trajetória eu fui mudando as rotas, né? E esse livro fala muito sobre isso. 12 passos. Somos seres individuais. Então, o que acontece? Se eu fizer os 12 passos, eu vou ser assim assado? Não é bem assim. Por que significa? Os 12 passos é para tu pegar cada um passos e criar novas rotas. Somos seres individuais. Então, você vai aplicar isso na tua vida. E aplicar com o ser para ter. O que eu quero para mim? Então, primeiro, antes de ter algo, eu tenho que ser. Então, antes de eu ter o que eu queria, eu tinha que ser. Eu tinha que ser o autoconhecimento, eu tinha que ser a essência disso para mostrar para as pessoas. Foi muito difícil, porém nada impossível. E eu sou uma improvável, assim como tu, assim como a maioria das pessoas que estão nos vendo. São pessoas assim, somos pessoas com vidas comuns e pessoas que jamais a gente poderia imaginar que a gente estaria hoje, onde a gente está, mas porque a gente nunca desistiu de nós e Deus. Então, sem arrogância de eu quero isso, eu quero aquilo, mas seguindo o fluxo, levando as coisas. Então, hoje eu estou colhendo o que eu plantei. Eu sou do agro, então eu entendo muito sobre todo esse movimento, os ciclos, né? Também sou mãe, então eu sei também os ciclos da gestação. Então, a pessoa que vence é a pessoa persistente. Não é a mais inteligente, não é a mais sábia, não é a mais perspicaz, não é que... Enfim, mas a paciente. E nós somos muito imediatistas. E eu nunca tive pressa. Eu deixava aquilo, fazia o que tinha que ser feito, mas eu sabia que tinha um processo. Então, hoje eu colho... Já estou colhendo ao longo desses anos, mas como tu falou, né? Eu já plantei uma árvore, tive 2 filhas e agora a minha obra. Então, tudo mais que vier para a minha vida é acréscimo. Então, eu só tenho a agradecer. E não é sobre o livro, é sobre a mensagem, o convite que eu levo para as pessoas, né, Vegas? Não, é sobre o mensageiro, sobre a mensagem, né? Cara, e quando tu começa a falar, assim, é muito inspirador, assim, sabe? Eu vim aí agora, a gente tá até mostrando, vou aproveitar aqui que a gente tá com a Su Ribeiro na tela aí, que é uma queridona, né, que também veio assim como tudo disso aqui, né, isso aqui tá me trazendo muita coisa boa, muita gente que me fez enxergar, na verdade, me fez ser um cara melhor, um homem melhor, um profissional melhor, e daí quando tu vê assim essa verdade no que tu faz, sabe, porque é o que eu trago pro meu negócio e pra minha vida, assim, sabe, porque eu fico pensando quantas pessoas passam na nossa vida e que passam, né? Chega um tempo assim, não faz sentido nenhum, a gente não nos conecta, a pessoa não procura, a gente não procura mais.
e nem tem uma lembrança assim, tipo, o que agregou. Aí tu vai parar, por exemplo, isso aqui, ontem, no Domingão do Hulk, que agora, né, o Domingão do Hulk na Globo lá, teve o cantor do Menina Veneno. A música tava fazendo 40 anos. Aí tu para pra pensar, ele falou, cara, eu não sabia nem se ia conseguir tocar numa rádio. Quando viu, ela tocava em todas as rádios na época. E agora, 40 anos depois, todo mundo sabia a letra. Tá cantando. E daí eu acho que a gente deve ter uma sensação parecida assim, né? Porque é uma obra, né, que nem tu falou. Então, a tendência é que, mesmo que tu não esteja mais aqui, a obra continue, sabe? E eu acho que é tão profundo isso, mas tão escasso, né? Porque a gente tem... Olha lá que bonito, chegou as flores lá. Olha só que brilho. Esse é o Folha teu. bonita, né? Vou pegar aqui já. Daqui que esse eu vou te entregar. Esse é o teu. Olha só, pessoal. Ó, com dedicatória e tudo. E olha só. Olha que coisa bonita aqui. Obrigado, Arlete. Olha só. Eu tô muito feliz mesmo, assim. E parece que, assim... Não sei se você tá com esse... É que tu faz parte também, né? A gente se sente, sabe? Que nem tu falou, o lance de orgulho, assim, de olhar. E daí teve a outra vez, já que foi bem especial também com a Bélia aí, ver o teu marido, assim, ver quanto vocês estavam orgulhosos e me deixar, me permitir fazer parte disso, pra mim é muito especial, assim. Não tem noção. E quando eu vejo, assim, porque, por exemplo, na internet hoje tem muita gente vendendo mentira, entendeu? Então quando a gente vê as coisas de verdade, assim, realmente... chama atenção, porque é o que a gente tá tentando fazer aqui. Quando tu falou ali de tanta gente que nem nós, os improváveis, tem gente que passa por aqui que eu fico pensando, cara, uma hora isso aqui vai fazer tanta diferença na vida delas. Hoje ainda pode não ser isso, mas que nem o cara vai lá no Caldeirão do Hulk, o cara sai outra pessoa, com mais gente conhecendo o trabalho dele. Ontem foi uma menina que faz roupas com tecidos africanos também, já saiu de lá com mais seguidor. Foi incrível, assim. E daí eu acho que quando a gente tem essa mensagem, assim, essa missão, né, e a gente consegue transbordar, já é sucesso, entendeu? Independente de, tem um livro vendido que saiu hoje ou tem 1 milhão, o sucesso não tá nesses números, né? Não subestime a sua obra, né? Nunca. Não subestime. E como é que agora tu falou esse negócio do processo, né? Do plantio ali e tal, de ser do agro. Como é que isso tá desenrolado, assim, na obra ali, né? Pra gente falar um pouquinho do livro, né? Não vai entregar todo o livro, não sei se tu vai querer falar dos 12 passos especificamente, mas o que tu falou pra mim faz muito sentido do lance assim, ó. As pessoas querem fórmulas prontas, né? Como se 12 passos, eu vou fazer isso, daí então tá, vou ter uma vida plena. Só que cada passo, o que dá certo pra mim não dá certo pra ti, só que o conceito é o mesmo. Amor é amor, né? Pra todas as pessoas, só que cada um ama de um jeito. Tem um amor entre homem e mulher, tem um amor de pai e filho. Tem, enfim, de vó para neto. Aí o amor, ele é extenso. Então o amor é uma coisa só que cada um interpreta de uma forma. Como é que isso tá dentro da obra, assim? Como é que tu conseguiu botar? Não sei se tu quer falar especificamente dos passos, ou se tu quer dar um release, assim, porque de qualquer forma saber, mas eu já tô louco pra ler, né? Já tô bem curioso mesmo. É interessante tua pergunta, porque nessa... uma década que eu me dedico ao desenvolvimento humano e pessoal e autoconhecimento, eu vi um déficit nas obras, nos treinamentos, mentorias, cursos, do que cada um falava uma coisa. Então, eu tive que passar mais de 10 anos em quantos mentores, professores, quantos livros eu li, eu investi muito tempo, eu investi muita grana. Mas é investimento, né? Então, eu escolhi. Então, daí eu pensei assim, meu Deus, as pessoas querem inventar a roda já existe. Faço arroz com feijão bem feito. É tudo tão essencial, claro e objetivo, para que as pessoas complicam tanto? Então, as pessoas não têm mais tempo para estar vendo mensagens subliminares, decifrando códigos. Gente, a vida está aqui, está acontecendo. A vida não é ontem nem amanhã. O futuro nem aconteceu ainda. Então, o que acontece? Viva hoje, o presente. Então, é isso que eu quis levar para as pessoas. Foi através de um déficit meu, de uma falta que eu senti assim... Nossa, tá tudo complicado, eu tenho que ler tantas obras, tantos autores. Como eu sou consteladora quântica, sistêmica, mãe, do agro, pedagoga. Então, o que acontece? Eu coloquei ali tudo o que eu acredito,
o que eu vivenciei impactou positivamente a minha vida, principalmente nos 3 pilares: saúde, relacionamentos e questão financeira. Conto um pouco da minha história. Então, faço arroz com feijão bem feito. Eu deixei muito crivado aí que assim, isso não é um método, não é um protocolo a ser seguido, não é uma filosofia, não é um plano, porque não existe. As pessoas querem uma pílula mágica e tem muita gente vendendo essa pílula mágica. Então, não existe isso, porque todo o processo é de dentro para fora, é o ser para ter. E eu demorei para entender isso. E quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, é isso. Então, quando eu pensei, como é que eu vou levar isso para as pessoas? Eu vou levar de uma maneira bem clara e objetiva. Esse livro está muito pedagógico, está fácil, está extremamente amoroso e está como se fosse assim, ó, é uma obra que resume grandes coisas que eu estudei, que eu vivenciei, porque eu sou uma ótima cozinheira. Então, eu pego uma receita e vou lá e experimento. Se não fez sentido para mim, eu não vou levar adiante, eu não vou continuar fazendo essa receita. Então, é isso sobre os 12 passos. Então, Aline, você quer dar uma fórmula mágica? Não, porque isso não existe. E quem vender isso está mentindo. Então, é como se fosse assim a maioria das pessoas. E está tudo certo. Vai ter o vendedor para aquele cliente, está tudo certo. É por ressonância. A gente vai vir até as pessoas que a gente precisa. Eu nunca julgo, nunca excluo. Já fui para muitas coisas assim também. Era o que eu precisava no momento. Então, mas o essencial é ser para ter. Se eu quero ter algo, eu tenho que me fundir com aquela consciência. Eu tenho que me fundir com aquela energia. Eu tenho que mudar, eu tenho que me desconstruir, me reprogramar, me reconstruir, self-made man. Então, não adianta tu estar no estado atual e querer ir para o estado desejado e não fazer o que tem que ser feito. Muitos querem ser atletas, poucos querem treinar. Então, é todo um processo. Tem uma ciência por trás disso. Tem vários amigos meus que estão aí participando do livro também. Tem a Pilar, que é uma querida, uma amada, ela é amiga do Bob Proctor, que ela também faz parte do livro, que ela fala sobre isso também, porque ela é minha amiga, minha mentora. Geraldo Rufino também, ele amou essa minha ideia do livro, ele fala aí também. Então, legal. Pessoas muito especiais aí, então, que compraram essa minha ideia. A Citadel também. Quando eu olhava os livros do Napoleão Hill, que eu amava, eu pensava assim, meu Deus, um dia que eu escrever um livro, que eu estava no processo do livro, tem que ser com a Citadel. Demorou muito. Eu tive vários não, muito. De cada 10 portas que eu batia, 7, 8 me fechavam, mas eu nunca ficava olhando para a diversidade. Pronto, vamos lá, próxima. Então, sempre gostei muito da revista Caras. Sempre amei. Hoje, a Perfil Revista Caras divulga. Aproveitar para mostrar. Está divulgando o meu livro com as minhas filhas. Sonhos só sonhados são só sonhos, e sonhos realizados são nossas obras, né? Olha só, pessoal, olha a capa da revista. Olha a capa da revista. Nós estamos falando aqui, ó, Charles III mede sua popularidade. E ela tá na mesma revista, né? Então, assim, para vocês entenderem o tamanho e a importância desse conteúdo que a gente está trazendo aqui hoje, né? Principalmente para ti que é empreendedor, para todo tipo de pessoa, mas como a gente fala com empreendedores aqui, normalmente quem tem um perfil empreendedor são pessoas que estão buscando isso que a gente está trazendo, né? Estão buscando essa evolução, esse autoconhecimento. Eu participei de um evento agora, uma imersão final de semana passada, que trabalhou pilares similares, assim, que ele trabalha lá, o Léo Marcondes lá, que vai estar no Coned, inclusive, também. Fé, saúde, dinheiro e relacionamento. E fala, que ele sempre fala, tem que ter o equilíbrio de todos os pilares, né? E daí é muito engraçado que tu falou, porque de lá, às vezes a gente até já sabe as coisas que tem que fazer, mas começa a agir. E daí quando tu lê um conteúdo desse, tu vai numa imersão, tu assiste um vídeo que te toca, assim, tu realmente começa a fazer os movimentos, né? Eu acho que é sobre o movimento. Isso. E tu movimentou tudo isso aqui, para pensar, olha só, pessoal, não é fácil estar numa revista, tá com um livro, tá na rede social, ter pessoas influentes dentro do livro contribuindo com o livro, né? E esse movimento, esse resultado aqui, ele é fruto de muito esforço, tenho certeza, assim, garanto que deve estar muito orgulhosa, assim, desse processo do livro, assim, eu fico pensando, se a gente já tá, se a gente olhando aqui, já tô, assim, imagina como é que é pra ti. E esse processo da parte que tu falou aí de procurar as editores e tal, também me chamou bastante atenção, né, porque
Às vezes as pessoas acham que é fácil as coisas e não é, né? Nunca é. E também acha, tu tem dinheiro, então as portas vão se abrir. Não, não é sobre o dinheiro. É sobre a bagagem. As pessoas vão comprar a tua ideia, então a bagagem é o que fica, né? Então as pessoas têm que comprar a tua ideia. Então, o mais do que tu ser resiliente é tu ser paciente. E não interessa o que tu faça, é como tu faz, né? Então, é o como, é a postura, é a intenção. Então, eu sempre cuidei muito isso na minha vida. Tudo que eu fazia, não interessa o quê. Eu sempre colocava as melhores das intenções. Não somos perfeitos, ninguém aqui. Aqui é planeta Terra, escola, o bagulho é doido, mundo caótico. E daí as pessoas até me perguntam... vida plena aqui, nesse planeta Terra caótico? Sim, porque é uma questão de escolha. Aqui a gente vai fazer essa experiência terrena e a gente vai escolher se vai ser legal ou ruim. É uma escolha. Vai vir as adversidades, a gente cai, levanta e vai, segue, porque as pessoas acreditam que ter uma vida plena é quando eu morrer. Descansou em paz. Pronto, Não, pode ser. Quando eu estava lá sábado, no lançamento do livro com a Adriana Galisteu, estava toda a minha família, tava o meu pai, tava a minha mãe. Família, tá aqui, ó. Raquel Dalcin tá aqui. Minha cunhada, um beijo. Minha cunhada tava lá também. Adax Software, não sei quem é a pessoa daí, verdade. Juliana Camoreto, ficou lindo o teu livro, parabéns. A Raquel de novo, parabéns, livro maravilhoso. Zilma. A minha amiga também, tudo Ser pessoal para lá de ter São Borja. É um sucesso. Só os tops. Obrigado pela participação aí, pessoal. Podem mandar perguntas. E para contribuir aí, ó, tem uma flechinha ali. Compartilhem esse episódio para mais pessoas poderem entrar aí, que vai ser bem legal. Se puder tirar um print também da gente falando aí e postar no stories do Instagram lá e colocar o link do episódio ali também pra galera clicar e vir aí nos assistir nessa manhã de segunda-feira. Cara, que bonito isso aí, Aline. Todo esse pessoal tava aí no evento Gramado todo. E era mais de 1.000 pessoas. E tava minha família, meus amigos, pessoas muito especiais. As minhas filhas, meu pai. Meu pai, com todas as adversidades, estava lá na segunda fileira. Meu pai, há 22 anos sem Parkinson, né? Fez quase 2.000 quilômetros para lá me prestigiar. Minha mãezinha lá também, meus irmãos, minhas sobrinhas, minhas tias, meus amigos. Então, não é mais sobre a Aline, sobre o livro, e sim sobre toda a trajetória. As pessoas acreditam que assim, pronto, agora eu quero tal meta. Quando eu chegar, vou ser pleno, feliz. Não, porque a gente nunca vai chegar. Aqui não tem chegada. Aqui é uma estrada, é uma trajetória. E sim, é o que tu faz, é quem tu leva contigo. É se tu desfruta. Eu desfrutei todas essas minhas obras, todas essas coisas. Eu fui fazendo e desfrutando, celebrando, chorando, agradecendo, sorrindo, vivendo tudo. O que é plenitude? É viver uma vida em totalidade. Então, as pessoas estão sempre esperando, querendo algo, almejando, desejando, e quando chegam, não valorizam, não celebraram, daí cansaram, daí desistem. Daí fica cansativo, fica chato. E daí por isso que não continuam fazendo esse caminho. Tu tá falando aí, me vem várias reflexões de algumas coisas que eu venho estudando e sim, tô sempre vendo coisas aí que eu vi uma história de um pai daí que só trabalha, né? O homem sempre tem o lance de ser provedor, né? Aquela cabeça. E daí o cara só trabalhava pra quando tivesse grana suficiente querer aproveitar o filho. Só que daí o filho já tá tanto tempo acostumado sem ter o pai, que daí ele não queria mais o pai. Aí eu fiquei, cara, agora eu sou pai, né? Essas coisas a gente fica assim, eu digo, não, é sobre isso. Eu fiz um texto há um ano atrás. Antes de escrever o livro, eu escrevia muitos artigos. É o quando eu. Quando eu crescer, quando eu fazer faculdade, quando eu casar, quando eu me formar, quando eu for rica, quando eu comprar o carro, quando eu comprar a casa, quando eu. A síndrome do quando eu. E a vida acontece hoje, né? É hoje, é agora. Só que ninguém nos ensina isso. A gente fica na melancolia do passado, chorando pelo passado, olhando para trás, e a gente não vai para o hoje, que é o hoje, a vida é hoje, centrada no hoje, para a gente co-criar o amanhã. Então não vai precisar mais de sofrer a síndrome do quando eu. Legal. Baita frase. Porque realmente, né? Quando eu... E a frase que tu falou um pouco antes também, não sei se tu conhece, deve conhecer o Douglas Ninja, que faz conteúdo na rede social. Ele fala algo parecido, tem um corte dele lá no podcast que ele participou, que ele fala, cara, ninguém supera o cara paciente. Daí quando ele falou, na hora eu falei, comentei, esse cara sou eu. Eu fico pensando, várias histórias, né? E a gente vê que as pessoas que prosperam têm um perfil parecido, né? Cada uma com a sua particularidade, individualidade, mas o perfil parecido, né? Nesse evento, o menino tem 25 anos, 26 anos, já passou por tanta coisa e ele começou a querer ser atleta de vôlei com 8 anos de idade.
E foi conseguir com 20 ser profissional, depois ele não quis mais, virou empreendedor. Mas ele falou, cara, eu demorei 12 anos pra conseguir, fiz até faxina. Aí tu olha assim, as pessoas hoje em dia querem um negócio do dia pra noite, né? E eu acho que isso aqui no livro deve ser legal porque tu trata isso dessa forma, né? De ter a paciência e de aproveitar o circuito, né? Porque a gente não dá valor pras pequenas coisas. Por exemplo, um amigo meu agora que já é pai um pouquinho, o dele tem 1 ano e pouquinho, ele até é um dos padrinhos, o Murilo, vamos dar um abraço pra ele, que é padrinho do Fernando. E daí ele falou, cara, teu filho agora não precisa de dinheiro, tá? Ele precisa de ti perto, Memórias afetivas. mais próximo qualidade possível. de vida. E daí eu digo, cara, é isso que eu tô buscando. E daí uma coisa que provavelmente o livro, eu tô agora bem certeza que eu vou começar a ler o teu livro com frequência, assim, porque agora, depois desse evento, me deu uns gatilhos e disparou. Eu até, pra ter uma ideia, eu tatuei o evento aqui, que é Destrava, e daí pra tu abrindo os cadeados, daí, cara, foi uma imersão, assim, foi algo bem incrível. E daí tu ir colocando em prática algumas coisas. Ele deixou um livrinho de tarefas diário durante 30 dias pra gente ir fazendo. E é muito legal que daí palavras de afirmação, visualizar e tudo mais. E daí esses dias foi bacana assim que a frase do dia era assim: eu mereço ser rico. E nesse dia eu fechei um patrocínio pro podcast aqui, num valor bem bacana. E daí tu vê que eu comecei a caminhar faz uma semana. Então a gente começa a fazer as ações e tal, e as coisas realmente prosperam. E o lance de falar todo dia de manhã. Agora eu tô fazendo live 5h38 da manhã, acordo cedinho e já faço essas mensagens e tal, já externizo isso. Então eu acho que o livro deve trazer essa sensação para as pessoas, né? Quando a gente lê, eu acredito que daí a gente, mesmo que a gente, algumas pessoas leem em voz baixa, outras vão ler falando mesmo, mas a gente faz esse exercício, né, de comunicar e de certa forma ir visualizando o que a gente quer, né? E quanto é importante assim na tua trajetória essa questão de visualizar, né? Porque por mais que tu falar, eu vou deixando acontecer, mas a gente sempre acaba visualizando, tipo assim, tá, eu comecei a escrever o livro, o que eu imagino depois que o livro estiver pronto? Sim, como é que vai? Imagino que eu vou estar com a Adriane Galisteu em Gramado, eu imagino que eu vou em podcast divulgar, em programas de televisão. Tu já visualizou alguma coisa lá quando começou a escrever? Qual é a importância da visualização para ti? Quando eu falei que eu sigo o fluxo, é assim, eu tenho um passo que é um dos mais importantes, que é seja claro e objetivo. O que tu quer para si? Quando eu sou claro e objetivo comigo, eu vou emanar isso. Só que a maioria das pessoas não escolheram ainda o que querem, e por isso que não recebem, e por isso que falam que não existe esse processo, que isso não acontece com elas, mas elas não se deram conta que não escolheram ainda para si, não escolheram 100%. Porque eu também passei por isso. O que eu estou falando é que eu passei. Muito tempo eu escolhia coisas e não escolhia 100%. Ficava com um pé atrás e um na frente. 99,9%. Tem que ser 100%. Tem que fazer movimentos internos e externos, atitudes alinhadas com o que tu quer. Só que seguir o fluxo significa assim: eu sou de São Borja e eu vim a Porto Alegre. A minha meta é chegar a Porto Alegre e vir aqui divulgar meu livro no teu podcast, Fala Cansado. Isso é a minha meta. É um exemplo que eu estou dando. Se eu vou vir de ônibus, de carona, de bicicleta, de avião, não interessa. Mas eu vou chegar até ali. Então, a gente vai se adaptando, sendo flexível, para a gente chegar aonde a gente quer, onde a gente escolheu, que eu quero não seja claro e objetivo. E as pessoas se agarram no mental que tem que ser aquele plano. Não pode ser plano A, B e C. Não é que tu vai mudar o plano. Não pode mudar até o plano, mas como tu vai chegar até o plano que tu quer, que tu tem que se adaptar. Falo muito sobre foguete não tem ré. Não gosto disso, não gosto dessa analogia. A gente tem que saber quando tem que parar, quando tem que decantar. A gente tem que saber quando a gente tem que... Agora eu vou descansar, agora eu vou parar, agora eu vou fazer. A gente tem que ter bom senso, que também tem no livro. Peraí, não deixa eu ver agora, deixa eu observar. Então, é sobre isso, né? Então, as pessoas acreditam que a agitação é igual a agir. Eu falo no livro também, é diferente. As pessoas, a maioria fica andando em círculo, fazendo uma agitação e não está sendo claro o objetivo e não vai conseguir o que almeja, porque ela não está agindo com pensamentos e as suas atitudes não estão alinhadas. Então, tudo assim, ó, não é um protocolo a ser seguido, um método, enfim, mas existe uma ciência por trás disso, de toda a cocriação, manifestação. Então, é algo que em 20 livros falava isso, que eu compilei, que eu estudei, que eu vivenciei,
E vivi isso na minha vida que eu levo para as pessoas de uma forma tão fácil. Porque a maioria das pessoas querem... eu não vou dar tudo porque está na escassez. Eu não vou passar... Gente, o mundo é abundante, sabe? Abra as torneiras, tá tudo... Então, aqui não tem mente escassa. Então, tudo que eu sempre aprendi, eu passava. Jamais pensava, ninguém pode saber disso aqui. Não, eu passava, sabe? Quanto mais pessoas tu contribuir, tu fazer sentido na vida delas, mais tu vai ajudar ao mundo que tu vive. Isso parece tão clichê, mimosinho. Aqui o mundo dos negócios é diferente. Aqui as pessoas são ruins, aqui é isso. Não contagia, não deixa essa mentalidade te contagiar. Claro que a gente tem que ter... pode ser bobinho, né? Mas também a gente não deixa se contagiar. Sim, porque daí tu se torna um deles, né? Aí o que acontece? É que nem tu tem um relacionamento que deu errado, vamos dizer, um exemplo, eu fui casado por 4 anos e hoje sou solteiro já há 5. E daí eu achar que o que deu errado no meu outro relacionamento me impedir de ter um próximo, entendeu? Porque eu vou ver defeitos que essa pessoa nem tem, mas eu vou tá com aquela cicatriz de lá. A gente aprende com o que aconteceu lá, mas também não deixa de viver as coisas, né? Não te impede, né? Eu acho que isso é muito importante. E esse lance que tu falou agora é muito bacana, assim, porque eu acho que realmente a gente tem que ter esse transbordo, assim, sabe? Eu tava falando esse dia com um cliente aqui do estúdio aqui, até vou aproveitar para fazer depois falar da ProHub, ele depois poder botar na tela aí, Gui. A ProHub aqui é esse estúdio maravilhoso que a gente tá gravando, essa estrutura linda, né? E o que acontece? Eu também faço parte do time comercial da ProHub. Então, para quem quer fazer seu próprio podcast, quer ter um infoproduto, quer ter um curso online, pode chamar, inclusive, no direct Fala Cansado. Aí a gente começa a conversar a respeito e apresentar. Eu tava falando com um cliente aqui e ele ainda não veio, vai vir pro podcast e tal. E daí ele não veio porque questão de agenda e tudo mais. E daí ele falou a mesma coisa aqui. Por exemplo, que a gente tá... pode vir em tal lugar e tal. Eu falei pra ele, cara, tem um evento tal... Esse público faz sentido pra ti? Eu tenho um cortesia de ingresso aqui se tu quiser vir. Tem tal pessoa, posso te apresentar. Tu quer ir no programa de televisão? Conheço fulano e tal. E o cara, tu nem me conhece. E, tipo, parece que já tá fazendo tanto por mim. Pra mim é algo meio natural, mas aí a gente começa a entender que não é, na verdade. Porque é o que tu falou. As pessoas são tão escassas, entendeu? Eu já fui em outro podcast, já chamei pessoas que têm podcast aqui. Eu acho que realmente não tem esse lance de... a gente ficar em uma competição louca, porque ninguém vai ser o Viegas, entendeu? Então eu não tenho preocupação com outro podcast. Eu tenho que querer aprender com ele, tenho que ter admiração pelas pessoas e só crescer. E eu acho que quando a gente consegue colocar isso em prática, porque hoje em dia é muito bonitinho, mas ninguém faz, né? Tu falou ali também do negócio de saber dar um passinho pra trás. Conheceu lá no Fala Empreendedora, a Jamile Marcon. Quando ela veio no podcast, ela falou um negócio muito legal, que ela foi com 20, 21 anos pra China, pra empreender lá no negócio das semijoias. E daí quando chegou o negócio da pandemia, ela se ligou que ia dar ruim. E daí falou, cara, vamos fechar o negócio aqui, os outros sócios não queriam. Ela falou, então pega minha parte, eu tô fora. E ela falou, tu tem que saber a hora de parar, né? Quando tu falou do foguete não tem ré, eu achei que isso é muito... Porque, cara, tem aquela frase que a gente fala, vai dar tudo certo. Não, às vezes não vai dar. Entendeu? A maioria das vezes não vai dar tudo certo. Isso é positividade tóxica. E no livro também fala isso. Daí vem a adversidade, o problema que as pessoas falam, que é o nome é o problema. Daí o que tu faz? Tem 2 opções. Ou reclamar, chorar, cair no buraco, ou a segunda opção. Deixa eu ver o que eu faço com isso. E daí fazer perguntas e vai vir inúmeras possibilidades. Daí tu vai sair do mental, do problema, da aflição. E daí tu vai olhar mais amplo. E daí vai ter inúmeras possibilidades. Tu vai escolher uma. E daí, se aquela não é certo, tem outra para tu escolher. As pessoas não ficam ali no giro da diversidade e não conseguem recuar para trás para poder olhar mais amplo, numa outra perspectiva, né? Exatamente. E eu queria te perguntar agora, como é que tá sendo essa segunda vez aqui agora, porque a outra vez que você gravou era outro estúdio ainda, agora na ProHub aqui, um outro momento, né? É muito legal que assim como o livro serve bem para isso que eu vou falar agora, porque eu vou ler, vou ler agora, tá? 35 anos vou ler o Ser para Ter. Se eu ler daqui a 10 anos, a minha percepção vai ser totalmente diferente. Sim. Então a gente gravou em dezembro, a gente tá em junho, aí são 9 meses, já é uma outra mulher, já é uma outra pessoa, aconteceram outras coisas, lançou um livro.
Então, como é que tá sendo essa segunda experiência aí? Tá à vontade, tá gostando? Porque pra mim tá sendo um desafio grande, sabe? Porque eu não sou um leitor, né? Então, eu vim aqui falar de um livro, já foi algo que eu Tu pensei. não é um leitor Ainda não. E, e daí é um desafio que quando eu falei, caraca, né? E eu falei, ainda mais é a Aline, né? Então tem que me puxar. Então eu fiquei assim, então tá, vou pensar bem. Bom que eu já estudo conteúdo, né? Há um bom tempo, tô sempre acompanhando teus posts ali, o que tu relata. Não, beleza, vai ser tranquilo, Espelho, vai ser tranquilo que a gente se torna tranquilo. Mas é um desafio, sabe? E eu sou movido a desafios, né? Eu acho que essas coisas é que nos Todo impulsionam, novo assim. hábito é um desafio. Aquilo que eu nunca fiz, nunca... Eu também, há 15 anos atrás, eu não lia. Eu não lia livros. E depois eu comecei a inserir aquilo na minha vida. E aquilo fez parte, porque a gente... são novos hábitos, né? Então, ninguém nasce querendo ler livro, ninguém nasce querendo falar sobre autoconhecimento, ninguém nasce comunicador. Eu nasci, eu não falava praticamente, eu comecei a conversar quando eu tinha uns 12, 13, 14 anos, hoje estou comunicador. Ninguém nasce falando, ninguém nasce nada, né? Tudo, deixa eu experimentar isso, deixa eu fazer isso aqui, né? E essa frase que tu falou agora já me chamou a atenção e até já vou dar uma pincelada aqui. O estou comunicador, né? A gente tem muita gente que fala, eu sou tal coisa. Não, a gente não é nada, na verdade, né? A gente está, tu pode já, sou advogado, sou médico, sou isso. Tu está, porque na verdade tu é muito mais que aquilo, né? Esses tempos eu tava falando que às vezes eu vou falar sou filha, minha mãe, daí eu vou trazer a memória, daí eu sempre falo, empregado doméstico e tal. Esse dia eu fiquei, cara, por que eu sempre falo isso, né? Minha mãe era muito mais que um empregado doméstico, né? Ela foi uma das pessoas que, independente do nível de escolaridade, é uma das pessoas mais sábias que eu já conheci, assim, porque eram... Nossos primeiros mestres, nossos pais, né? O que mais nos ensinam. Não, e a mãe tinha uma luz, assim, um negócio, sabe, de... Quando eu era pequeno, eu vou contar uma historinha rápida aqui, tinha um menininho, eu era gordinho ainda, primeira série, assim, tinha 8 anos, daí o gurizinho via me incomodando, de querer ficar batendo e coisa, assim, e a mãe trabalhava na merenda da escola. E ela dizia, filho, ele não pode, a mãe dele não dá carinho pra ele e tal, porque ele era filho de uma garota de programa. E a mãe sabia. E daí ela não deixava eu bater nele, porque ela sabia o porquê que ele era revoltadinho. E teve um dia que eu não aguentei, peguei lá e caguei de pau. Mas, o que eu quero dizer? Tipo, olha só, cara, sabe? Ela podia só, aí, ter a sensibilidade, poxa, ele é assim por causa de tal coisa. Ela sempre enxergou o outro, sabe? Tá, mas ele tá me xingando por quê? Às vezes o pessoal do prédio que ela trabalhava chegava e falava, fui assaltado e tal, não sei o que, mas tu tá aqui, sabe? Tu tá aqui. Ela sempre olhava além do que se mostrava. E daí tu olha assim, cara, e daí o ser para ter pra mim faz muito sentido, porque até passei por algumas situações aí recentemente, aí, que não vem ao caso, mas as pessoas, elas te invejam pelo que tu é, não pelo que tu tem. Isso. Porque assim, tu vê pessoas, eu vou falar por mim, assim, de poder aquisitivo maior que eu fazendo algumas coisas que, tipo, não faria sentido. Entendeu? Eu vi, cara, não é o dinheiro, é porque, tipo, eu transbordo algumas coisas que essa pessoa não consegue, ou sei lá, enfim. E daí tu começa, assim, a pensar, cara, realmente a diferença que faz ser, porque o histórico de pessoas que eu conheci, tem gente que trabalha, fica rico, compra casa na praia, não sei o que. E daí quando tá lá com muita grana, começa a dar valor, daí tem casas lindas, mas tem uma casinha simplesinha na praia, um negocinho pra fazer um churrasquinho, e é ali onde o cara mais gosta de ir. Eu digo, cara, por que a gente tem que sofrer todo esse processo, perder um monte de coisa no caminho pra lá chegar no final, ver que as coisas mais simples são as mais importantes, entendeu? Então, assim, manter esse vínculo, a gente poder, sempre que, por exemplo, tá vindo de São Borja, né? Sempre que tiver a possibilidade de estar por Porto Alegre, a gente ter a oportunidade de ter contato e tal, essas coisas são construídas, né? Isso. Então, se tu viesse a primeira vez no podcast e achasse ruim, tu não ia voltar, né? Então, assim, é algo tão simples, parece tão básico, mas as pessoas não fazem, né? E eu acho que o livro deve ter muito essa pegada de, como tu falou, o óbvio precisa ser dito e precisa ser feito, né? Isso, principalmente, assim. Então, a gente tomar as atitudes necessárias. Deixa eu dar uma voz pra galera aqui, que eu acho que é a tua familiarada, acho que é o teu irmão aqui, Ricardo Passamai. A Aline foi a buscadora da minha família. Buscadora? Falei certo. O Bert fala sobre isso, né? Tu és o sonho dos seus antepassados. Alguém da família... se chama o buscador, alguém que abre portas para isso, não, né? Olhar, tu é da tua família, Vegas. Que legal. Vou ter para pesquisar mais sobre isso agora, quero saber mais.
Ela sempre foi muito decidida em tudo. Saiu da zona de conforto para trilhar o caminho do autoconhecimento que não é nada fácil. Impactou muito a vida de todos que cercam e a conhecem. Sou eternamente grato por ter essa irmã. A Edilene ali maravilhosa. A Dida, que vai estar no Coned também. Nossa. Ela... quero ver eles aqui, hein? Vai estar toda essa galera, vai estar aqui. Vocês já estão convidados aqui. Eu não sei se não... Eu foto que na época, no dia do Coned, eu vou estar em Novo Hamburgo, num outro evento lá. Mas enfim. Mas quero vocês aqui uma hora, hein? Não sei quando, mas a gente vai dar um jeito de resolver isso aí. Ele falou mais aqui, ó. Quando uma pessoa faz um movimento em direção à sua própria cura, ela está também curando as gerações passadas, futuras de sua família. Bert Hellinger. Toda a nossa família é muito grata à constelação familiar. Eu recebi uma menina aqui muito legal, a Raquel, que fala de constelação familiar. Raquel, eu gostei de conhecer ela. Ela vai estar no conhece, vá atrás da constelação familiar. Foi isso que deu essa chave na nossa família, assim, esse boom. O Ricardo falou aqui ainda, quando... não, isso eu já li. A Aline sempre foi um convite para nos autoconhecermos e desenvolvermos o nosso máximo potencial. Sucesso ser para ter. Cara, muito legal. Isso aqui, eu tô vivendo um pouco disso na minha vida também, quando a gente percebe assim que quanto a gente impacta a vida das pessoas que estão ao nosso redor, às vezes a gente nem tem noção disso, sabe? Então, a gente é inspiração e daí tem um lance, aquele já mais... que o pessoal fala, tem gente que vê o teu stories, mas não faz um comentário e tal, não sei o que. Cara, as pessoas estão vendo o tempo inteiro, estão te admirando. Mas tá tudo certo, tá tudo ok. E quando tu entende assim que, cara, só segue fazendo, daí o evento lá, o Léo falou um negócio muito legal, que ele falou assim, cara, e acho que cabe isso pra ti, pra nós, enfim, que ele falou, cara, olha só, acabou o evento, foi lindo, assim, tinha 1000 pessoas e tal, ele se emocionou bastante, que ele tem o método, ele fala NPAC, que é não pare até conseguir, ele tem uma escola online, que as pessoas vão lá, ele dá conteúdo, enfim. E daí ele viu aquilo lá, ele se emocionou bastante, ele falou, cara, aí eu fico pensando, imagina se eu tivesse desistido lá atrás. Tipo, não ia estar impactando. Sim. E daí tu falou do conteúdo, do transbordo antes. Ele usa a estratégia que ele faz vários eventos gratuitos pelo estado, ele faz tipo uma turnê. E quando o cara vai fechar um evento, o setor que... Eu fui convidado por eles lá, mas no setor que eu tava, as pessoas pagaram R$2.000 pra estar lá. E tinha motoboy, tinha gente assim, tipo, tu não olhava, não era só, sabe? E daí o que quer dizer isso aí? Cara, o cara transborda tanto de não ter escassez, ele transborda tanto no conteúdo gratuito que os caras não... Ficam pensando, cara, se ele já me deu tudo isso de graça, imagina se eu pagar. Entendeu? Então, assim, até isso, né? Falando de empreendedorismo, de estratégia, cara, transborda teu conhecimento, cara. Sabe? A gente tá aqui... Pô, pensa só, o podcast que hoje é o episódio 74, cara. 74 episódios, não é pouca coisa. E a natureza é sábia, né? A melhor parte, a melhor maneira de aprender é ensinando. A natureza é extremamente sábia. Por que isso? Pra gente passar adiante o que a gente sabe. Exatamente. E daí, assim, tem conteúdos gratuitos, tem conteúdos que tu investe, mas tem muito conteúdo por aí. Ou tu vai comprar um livro, ou tu vai assistir um podcast. Mas busca esses conteúdos. Eu acho que todo mundo que passa por aqui, ele não é diferente, tem essa missão, né? Da gente, que as pessoas realmente busquem se melhorar, né? Deixa eu falar só daquela Lauren Dalcin. Ela lá. Tia Aline, maravilhosa, inspiração para nossa família. Lá. Pessoal, obrigado pela participação, hein, viu? Se der, ainda vai, segue compartilhando aí, para que mais pessoas possam entrar aí e curtir esse nosso bate-papo. E falando do desafio de ter responsabilidade, né, de lançar um livro, porque quando tu lança um livro, tu te coloca uma autoridade, que não tu vai para uma outra prateleira, né, aí falando da parte prática, assim, porque a gente se coloca, não é todo mundo que fez isso, né, então a gente acaba em outro lugar, claro que não é aquele lance de a gente achar ou a gente esperar, mas é um fato, assim, como é que tu pensa nisso, ou tu nem pensa nisso, porque eu acho que com o lançamento desse livro a gente está indo para outro lugar, né, já participou aí de premiações internacionais, tá sempre se movimentando, fazendo conteúdo, mas eu acho que um livro é um marco bem importante, né? Porque eu vejo assim que é algo muito, por exemplo, todo mundo, até nos estudos que eu faço pra tu te posicionar e tal, cada vez mais como autoridade, diz, cara, escrever um livro faz muita diferença, assim. Eu tenho um e-book escrito já, mas eu também tenho vontade de escrever um livro mais pra frente. E eu acho que é um marco, assim, sabe? Eu acho que que tu entra pra uma seleta, assim, sabe? Porque não é todo mundo que tem a coragem. Capacidade eu acho agora que todo mundo tem. Ter.
Somos improváveis. Exatamente. Todo mundo pode. Mas eu acho que, assim, capacidade eu acredito que todo mundo tem, mas a coragem, né, que eu acho que, pra mim que tô aqui falando sempre com empreendedores, eu acho que é um dos principais coisas, porque tem gente que é super inteligente, que tem muito conhecimento, que lê, então não sei o que, mas não tem coragem de fazer as coisas, né? Então, eu acho que ter a coragem de escrever um livro, de fazer algo que não é todo mundo que faz, é algo bem incrível, assim. E como é que tu tá lidando com isso, assim, ou se tu pra ti, é mais uma coisa que eu fiz. Não é só mais uma coisa, não tem como ser, né? É algo muito especial. É que quem escolheu levar autoconhecimento pro mundo tá disposta. O meu marido falou, ele sempre falava nos últimos anos, amor, olha o conteúdo que tu tá levando, tem certeza que tu quer isso? A maioria das pessoas não querem isso, a maioria das pessoas não querem saber sobre isso. E eu dizia, mas tá tudo bem, um dia vão querer. Persistência, paciência. Então, eu fiz vários cursos também de dicção, oratória, escrever, de falar, posicionar. E a maioria dos mentores falava, tu tá falando errado, tu tá caminhando errado, tu mexe muito a mão, tu faz... Mas tá tudo bem, porque eu pagava para eles me ensinassem, né? E depois eu cheguei em dezembro, isso foi em dezembro do ano passado. Passei dezembro, janeiro, as férias, me dedicando a lapidar isso. E eu pensei, sabe de uma coisa? Se eu continuar pensando assim, eu não vou chegar onde eu quero, que é levar autoconhecimento para o mundo, através da expansão da consciência, a importância disso. Eu vou fazer do meu jeitinho, do jeitinho Aline de ser, falando demais, mexendo a cadeira. As minhas primeiras lives eu fazia enrolando o cabelo, rodeando a cadeira, mas era o que eu sabia, é o que tinha. Então, as pessoas ficam afiando machado, afiando machado, afiando machado e nunca cortam a lenha. E eu sempre afiei o machado nos palcos, na vida ali. Quando eu decidi que eu queria casar, eu tinha 15 anos e 10 meses. Não, 15 anos e 10 meses eu já estava já no altar. Eu falei, mãe, pai, a gente vai casar. E a minha mãe e meu pai, você é muito nova, não sei. Eu quero, a gente vai casar, o poder da decisão. E eu não fiquei brincando de casinha, eu assumi uma responsabilidade. Então, o que acontece? Não é o como se faz, e sim... não é o que se faz, assim, como tu faz aquilo. Então, eu parei de arrumar, eu parei de limpar, eu parei de lapidar. E daí eu comecei, daí isso foi diminuindo o medo de falar, medo de escrever, medo de me posicionar, medo de aparecer, medo de comunicar. E daí começou a diminuir o medo e começou a aumentar o quê? A vibração, o amor, tu começa a elevar outros níveis de consciência, que também está no livro. E daí aquilo começa a fluir, porque muitas pessoas não fazem justamente por isso, pelo que eu passei. Nossa, não vai dar certo, tá difícil. Então sai daí, vai fazendo do teu jeitinho. Então eu faço do jeitinho Aline de ser. Certo ou errado? Não, porque não tem certo ou errado. Claro que eu faço da melhor maneira possível que eu posso, mas sem aquele julgamento, porque a gente adora se autodepreciar. A gente adora olhar o que não fez, o que fez. Eu não olho os meus vídeos, eu não fico me corrigindo, sabe? Então eu não aceito feedback também de quem não conhece a minha história, de quem não sabe o que eu passei. Não aceito também feedback de quem não conhece a tua trajetória, a tua dor, toda a tua vida. Então, é mais ou menos sobre isso, né? Não é o que se faz, não é o livro em si, eu estar uma das melhores editoras, na revista Caras, e sim sobre todo aquele trajeto daquela moça, daquela menina, porque a minha criança está dentro de mim ainda, atua, a de vocês. Então, de pegar a mão daquela criança, daquela adolescente, do adolescente, de toda aquela dor que está ali, de tantos traumas, vidas passadas, antepassados, de coisas da infância, e pegar na mão e fazer esse caminho, o caminho que tu quer, qual é a meta, o que tu quer para ti, sem auto-julgamento, sim, com muito autocompaixão, auto-amor, auto-generosidade. A maioria das pessoas aprendem isso na terceira idade. Eu estudei muito alquimia consciencial, então as pessoas aprendem isso quando estão lá a partir de 60 anos, e elas olham para trás e pensam, nossa, o que eu fiz na minha vida? Poderia ter feito diferente, agora já tenho pouco tempo. E eu aprendi isso com 41 anos, levo isso no livro também, para as pessoas não esperarem chegar na terceira idade e pensar, nossa, deixa eu sair da autodepreciação e ir para o auto-amor, autocompaixão, autogenerosidade, com toda a nossa trajetória, com tudo, sem mudar absolutamente nada, e sim ressignificando, mediando os nossos conflitos internos, né, Viegas? Cara, tô aqui
assim, bem impactado com as coisas que tá falando. Ó, o que eu vou... Costumo, quando eu tô com um convidado trocando ideia, né? Eu tô sempre aprendendo, né? Daí eu vou fazendo um release do que tá dizendo e tal, e meio que trazendo pra um contexto que fique fácil pra eu entender e tal. O que eu vejo aí, tá? Que é uma mensagem que eu acho que a gente tá deixando, de certa forma, aqui pras pessoas, é que nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Por exemplo, tu tomou a decisão de se casar lá com 15 anos, né? E agora, 41 anos pra um livro é muito cedo, né? Mas se for pensar numa idade normal, é uma idade normal. Pra vida, é uma idade, pô, já 40 anos a gente aprendeu bastante coisa, já viveu muita coisa, né? Então, assim, o que é cedo, o que é tarde, é muito relativo. O lance é como a gente, de fato, decide, né? As coisas. O Pablo Marçal fala uma coisa, que ele diz, cara, tá cheio de gente com iniciativa e pouca gente com terminativa. As pessoas começam as coisas e não terminam. Quando tu falou pros teus pais que tu ia casar e dizer que não, tu podia acatar aquilo ali e não ter casado, né? Mas tu foi lá, tu decidiu e terminou. Quando tu botou na cabeça que ia fazer um livro, tu foi lá. Quando falaram pra ti, do jeito de falar, e que nem tu falou, beleza, tô pagando pra eles me disserem. Por exemplo, bateu isso pra mim porque desde o início, né, o meu estudo foi assistir muitos podcasts que eu achava bacana e eu fui observando algumas coisas do cara e falei, cara, eu posso fazer isso, faz sentido pra mim. E eu sempre tive esse negócio, desde o primeiro episódio é ao vivo. Tem gente que às vezes, por exemplo, é segunda de manhã, tu vai gravar num horário que não é o horário. Grava e depois solta como se fosse ao vivo. Eu digo, não, pra mim é sempre ao vivo. Não importa se vai ter uma pessoa ou 100 assistindo. Porque eu digo, eu tô me preparando pra algo que eu nem sei o que é. Mas isso, o ao vivo me traz uma dinâmica e é o jeito que eu gosto de fazer. E eu sempre tive isso na cabeça, sabe? Eu vou falar, isso que as pessoas não entendem, na verdade. Daí não vou cagar regra, mas assim, o teu jeito, alguém vai se identificar até com as coisas erradas que tu fala. Sim. Porque ninguém fala certo o tempo inteiro. Não. Então as pessoas têm essa mania, eu não fico me corrigindo. Claro que algumas coisas, até porque, por exemplo, como eu trabalhei em call center, lá a gente tinha, eles monitoravam as ligações, eles viram. Esse dia eu falei num episódio, eu acho, eu falava, não sei o que, pro senhor. Eu falava, para o senhor. Aí hoje, cada vez que eu falo, eu lembro do call center. Cada vez que eu paro, não sei o que, não, é para o senhor, ou para a senhora. E daí eu falei, cara, beleza, isso são aprendizados úteis, né? A gente corrigir algum tipo de fala, mas o jeito de falar, a forma de comunicar tem que ser tua, né? Um amigo meu me falou uma vez, tu tem verdade na voz. E eu fiquei assim, cara, olha só. Tipo assim, a gente ouve algumas coisas, então por quê? É a percepção que as pessoas têm. Mesmo. E se eu for ficar me medindo só com a minha régua, né? Só com o que eu acho de mim, eu também vou ficar, às vezes, eu me penalizando, que nem tu falou, né? A gente fica se botando pra baixo. Então eu acho que ter essa noção e o do feedback também. Pra mim isso aí eu sou um cara que eu tenho dificuldade de escutar, assim. Só que às vezes o que eu tô trabalhando daí é o lance de, tipo, às vezes, cara, a pessoa tá falando, às vezes ela quer te ajudar. Então, sei lá, só escuta e não dá muita importância se não responde. Eu sempre quero justificar o porquê que eu não vou fazer o que ela tá me dizendo. Porque eu sei o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo por um motivo. Ou por um método, ou por uma experiência que eu vivi, ou por alguma coisa. Daqui a pouco tu precisa passar por aquilo, né? Daí tu vai receber o feedback e daí tu vai, vou fazer, mas não vai ser um movimento interno de dentro pra fora, então não vai ter resultado. Talvez aquilo tu precisou passar pra daí virar aquela chave. Eu fico pensando, cara, que nem o meu e-book lá, por exemplo, só tem sucesso quem fracassa. A maioria das coisas que eu aprendi na minha vida foi depois de alguma coisa muito forte, entendeu? Eu abri a Inove lá, minha agência, se puder botar na tela até aí, Gui. Eu abri a Inove, que é a minha agência aí que faz marketing exclusivo para advogados, depois que eu trabalhava com outro amigo, e daí eu comecei a fazer ela em paralela, porque eu falei, cara, não sei se eu vou dar certo, eu começo a dar quando nada dá certo. Aí eu falei, não, vou garantir que eu tenho uma graninha com ele já, não vou sair. Se der certo, depois eu digo, cara, abre um negócio também e tal, e te dou mais uns dias de te ajuda aí e tal. E daí, nisso aí, só que o cara ficou brabo, daí descobriu que eu tinha aberto um negócio paralelo e tal, ficou brabo. Daí falou assim, tu é burro e é por isso que eu tô morando numa cobertura e tu mora com a tua mãe, tá ferrado e morando com a tua mãe. Daí quando ele falou aquilo ali, eu falei, pô, não, pera aí, eu não sou burro, né? Eu não sou burro. E daí eu sei que depois daquilo ali eu abri a agência e assim, comecei a prosperar. O podcast surgiu depois da perda da mãe. Né? Alguns meses depois eu comecei a me alimentar de coisas boas, assistir o podcast que começaram a me mudar a energia. Abri o podcast que nem se fala agora, só me traz coisa boa, entendeu? Então, assim,
sempre depois de uma dificuldade muito grande, a gente consegue o sucesso. Só que a gente tem que ter a paciência, pô. Olha só, eu fechei sexta-feira agora eu gravei e fechei um patrocinador aqui pro podcast. O podcast tem 1 ano e 3 meses. Aí tu pensa só pra conseguir um patrocinador agora. Sabe? Daí às vezes as pessoas querem coisa pra ontem. Ele foi episódio 73, a gente tá no 74. Então assim, pra tu parar e pensar, pô, eu tinha posto uma meta lá de viver de podcast em 4 anos. Em 1 ano e 3 meses aí já estamos começando a se encaminhar aí. Já tá ótimo. E outra coisa que tu falou agora aqui pra finalizar essa parte, que é o lance da mensagem, né? Por exemplo, um podcast, às vezes tem menos audiência, porque, por exemplo, ele é para empreendedores. Pega um podcast mais aberto, que fala bobagem, nada contra, né? Mas fala conteúdo mais genérico, é o que a galera assiste, né? A galera assiste a TV, ou é jornal de desgraça, ou é bobagem. É o que as pessoas assistem. Então, eu entendo também, às vezes a gente fica pensando, mas tem pouca gente. Tá, pouca gente, mas se é gente que se interessa no que eu tenho pra falar, é isso que se importa. Pô, a gente foi lá no Fala Empreendedores, tinha 100 pessoas lá no lugar, aí tu olha assim, pô, pra um evento, 100 pessoas, mas 100 pessoas, o lugar tava cheio, ao vivo 100 pessoas é muita gente. Aí, às vezes, tu tem 1.000 pessoas, 1.000 seguidores, tem gente que tem 500, não sei o que, sabe? Fica se comparando com fulano que tem 100 mil, não sei o que. Então, assim, o teu resultado, ele vai ser bom se tu entender o que é bom pra ti, né? Se a gente não entende, né? Por exemplo, eu entendo hoje que se tiver uma pessoa que absorveu o que eu tô dizendo, eu mudei a vida dessa pessoa, essa pessoa ela vai transbordar na vida de outra pessoa, que vai transbordar na vida de outra pessoa, e aí a gente não consegue nem contar, né? Mas assim, a missão é essa, então quando a gente entende o propósito, isso fica muito claro. Eu queria que tu falasse do livro especificamente, como é que foi pensado a questão de layout, assim, né? Você tem alguma explicação? Óbvio que tem, né? Pra esse diamante, não sei se é diamante que fala, se tem... Mas aí tu explicar como é que foi feito, como é que foi pensado, porque esse trabalho, né? Eu como trabalho, eu falei da Inove, né? Que a gente faz identidade visual para advogado, a questão da marca, ela é muito importante, né? Porque eu falo para os advogados, eu digo, cara, tu vai parar de advogar no que vem? Daqui a 5 anos? Daqui a tendência é que não, né? Então, assim, tu não pode fazer tua marca de qualquer jeito, né? Tem que ser algo que as pessoas olhem e lembrem de ti. Quando a gente assiste um filme, o cara tá com um notebook, tem uma massazinha ali, não tá escrito Apple, mas a gente sabe que é da Apple. Quando a gente assiste o podcast e olha essa aqui, ó, sabe que é ProHub, ó. A logo da ProHub tá na cadeira. Então, a marca tem uma importância muito forte, assim. Como é que foi pensado a marca aí do Ser Para Ter? Antes do livro estar pronto, faltava 3 passos ainda pra gente transcrever. Foi toda uma equipe, né? Tinha minha Ghost, tinha a Renata Mamada também, de São Paulo, da Perfil, o pessoal de Porto Alegre também, da Citadel. Eu me deu um insight assim, eu quero a capa, eu quero a capa pronta já. E dificilmente alguém faz a capa antes do livro, mas eu sou assim, vem as coisas e eu quero assim. Então, e daí eu imaginei, tá, a capa, que cor, deixa eu ver. A verde, cor da cura, da esperança, uma capa verde. E daí eu tenho um amigo meu, que é o Dr. Sérgio Felipe Oliveira, que é um médico clínico geral, kardecista de São Paulo, muito famoso, até sigam ele. Ele participa do meu livro também, do Primeiro Passo, Cuide da Sua Saúde. E a gente estava conversando, o ano passado, em dezembro, ele falou, que eu convidei-o para o meu livro, e ele falou, nossa, Aline, que interessante, 12 passos para uma vida plena. 12 passos. Você sabia do dodecaedro? E eu, não. O que é dodecaedro, doutor Sérgio? Ele falou, dodecaedro, Platão dizia que era a perfeição do universo, que é essa, parece um diamante, tem 12 partes. E combina com linka com os teus 12 passos. E daí ele falou isso, eu falei, é isso. Então, vou levar isso. Então, e o Ser Para Ter também veio do insight, mais ou menos 1 ano e meio atrás. A maioria dos meus projetos, grandes projetos, vem dos momentos mais improváveis. É quando eu estou cozinhando, quando eu estava na sacada do meu apartamento, veio Ser Para Ter, Ser Para Ter. Se você quer ter uma vida abundante, seja abundância. Se você quer ter paz, seja paz. E aquilo veio assim, e eu na hora abri um áudio, mandei para Camila, pessoal do meu marketing, e falei assim,
coloca em cima de um vídeo, e daí esse vídeo foi recebido, sabe, né? Recebeu vários prêmios, Londres, Inglaterra, fez um sucesso. A Stadel falou sempre, vamos colocar o ser para ter. Me lembro daí que eu fiz uma mentoria com o Mário Magalhães, um querido também, que é o mentor do Flávio Augusto. Ele falou, Aline, gostei muito do ser para ter. E as pessoas começaram, eu olhava pequeno ainda por ser para ter, e aquilo começou a ficar grande. Eu falei, nossa, que legal. Então não subestime os projetos de vocês, os insights. Pode ser nos momentos mais improváveis. As pessoas acham que eu vou lá, acordar 4 da manhã, tomar o suco verde, meditar que vai vir o negócio. Não, a maioria das vezes não é assim. Então eu vou lá na Índia, passar 3 anos com os Budas, que daí vai... Não, gente, é nos momentos improváveis, daqui a pouco vem aquela... Pode ser numa massagem, pode ser num insight, pode ser numa palestra, num livro... Pode ser em qualquer momento vir aquela chave. Só que não fica guardada, a gente não retém. Então, quando vê aquilo, assim, anote, mande um áudio, escreva. São os bilhetes do universo que vêm para a gente, só que a gente não está disponível para ler, né? Então, sobre a cor do rosa ali, eu com certeza mandei pro Marco, né? Nosso amigo, numerólogo, que tu adora também, aqui de Porto Alegre. Eu falei, Marco, Verdade, o que tu tem acha? que trazer ele aqui. O que tu acha da cor? Ele falou, coloca um rosa ali também. Então, foi algo, assim, extremamente estratégico? Não, extremamente amoroso. Qual é a intenção? Qual é o significado disso? Então, é algo, assim, que ficasse atemporal também, que as minhas filhas, daqui quantos anos? 30, 40, 50 anos, eu não estiver mais aqui, tá um livro atemporal, uma capa atemporal, deixar esse legado. Legal. Sabe que eu tô fazendo as lives 5h38 por causa que eu sou um 3 e ele falou que, resumindo, né, que eu tenho que ser um pouco mais 8, né, porque o 13 é comunicativo e tal, mas às vezes a gente é muito bonzinho e nisso aí a gente se ferra. Resumindo, é isso. A gente tem que deixar o nome dele, né, para as pessoas, a agenda dele é lotada, acho que tá até a final do ano, né, o nosso numerólogo amigo. E daí eu fiquei, cara, é isso, porque eu tenho um amigo que agora, sabe, pelo diagnóstico que ele me deu, eu sei que é um 8, que é um amigo que eu sempre digo, cara, esse negócio de ser mais individual, assim, às vezes eu não consigo, né? Só que é importante, porque se tu não tiver 100% bem contigo mesmo, tu não transborda. Só que é difícil pra mim, porque a mãe era canceriana, né? E a mãe sempre foi assim, tipo, tirar do corpo, aquele lance de tirar do corpo e dar pro outro. Só que hoje eu entendo que isso tu não ajuda ninguém. Não, né? daí tu vai tirar porque eu também fui muito assim, fui ensinada assim. A maioria de nós somos ensinados assim. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, tu dê tudo ao próximo. Só que isso não vai adiantar, porque tudo tem que ser dentro para fora. Então, quando tu faz por ti, parece tão narcisismo, auto-amor. Nos ensinaram que auto-amor era narcisismo, que era até feio. Eu fui ensinada até assim, até entender que não, peraí. Quando eu faço por mim, por ressonância eu transbordo, eu encho a minha taça e transbordo para os demais, para os que estão ao meu redor, para a família, para os clientes, comunidade, enfim. Então esse é o transbordo também, não é tirar. Vai ser algo de momento tu tirar tua roupa, teu dinheiro, alguma coisa e dar para alguém. Pode até fazer isso, mas não vai ser aquele start. Então assim, ó, tudo tem que ser de dentro, tudo é ser para ter, tudo. Não tem assim a linha é 100%? Sim, é 100%, ser para ter. Show, não, eu concordo muito, sim, porque é isso, assim, daí, e quando ele falou isso, eu falei, cara, aí eu falei, 5h38, eu sou 3, 5 mais 3 dá 8, daí 5h38, hora da live por causa disso. E tem que trazer ele aqui mesmo, agora tu falou, eu lembrei disso aí, eu tenho que dar um jeito de marcar isso agora, porque... Eu recebi a Raquel, que eu te falei, da constelação familiar, daí a gente já tinha conversado de autoconhecimento. E esse é um tipo de conteúdos que hoje, inclusive, me fazem bem, sabe? Porque são coisas que eu tô buscando bastante, assim. E tem alguma coisa, assim, a gente ainda tem aí mais de 20 minutos aí de programa aí, mas eu sempre faço isso, assim, quando falta meia hora ali e tal. Porque que acontece? Às vezes é tão gostoso o papo aqui e tal, que daí chega no final a gente... Cara, podia ter falado tal coisa, esqueci de falar. Então, agora que tem bastante tempo ainda, teria alguma coisa que a gente tinha que falar do livro, que a gente tem que falar, que tu ainda não falou, que seria importante, uma mensagem sobre o livro. Até se tu quiser, eu acho que essa, se tu quiser olhar para aquela ali, que dá aquele teu corte especial ali, que eu acho que é importante. Eu estudei, né, mais de uma década, todos os melhores mentores do mundo. Estudei com os melhores de todos. Então, li os melhores livros possíveis. Até que eu entendi que não é no mental, é dentro, é aquele start. Então, eu comecei a estudar
há uns 3 anos atrás, quando começou a pandemia, mecânica quântica, e comecei a estudar também o pessoal do Novo Pensamento. Era um pessoal lá de 100 anos atrás que deixaram um legado lindo, livros incríveis, Wallace The Atlas, Alan James, James Allen também, que era um psiquiatra. Vários outros, tá tudo nas minhas redes sociais, no meu Instagram ali, da Alcinha Original, tá tudo ali, tô sempre indicando. E eles falavam assim, ó, que nada era uma filosofia, e sim sair do mental para viver o livro deles. Então, é isso que eu quero também, para as pessoas não lerem meu livro com o mental, porque o mental é a programação, né? A gente já está programado a fazer aquilo, somos seres operacionais. Então, se eu somente lê-lo, não vai, talvez, adiantar nada. E se eu sair do mental e ir para a essência, deixa eu experimentar o que tem aqui. Assim que eu fiz com esse pessoal do Novo Pensamento, que é o que eles escreviam há 100 anos atrás. Eles falavam do arroz com feijão, bem feito, e ficou, hoje em dia, no século XXI, como se fosse banal aquilo. Então, eu trago muito sobre isso. As pessoas tentando inventar roda, já foi dito isso há 100 anos atrás, e eu estou trazendo novamente no modo assim mais fácil, porque eles não podiam falar sobre isso há 100 anos atrás, então tinha que ser mensagens subliminares, algo mais não tão exposto. Meu livro é totalmente assim, ó, exposto, tá ali. Quem quer vai ler, não tem, o que vão achar disso, o que vão achar daquilo, não, tá ali. É extremamente verdadeiro, essência. Então, é para lerem o meu livro, porém não com mental, e sim se derem uma oportunidade para vivenciá-lo, experienciar novas rotas, observar, sentir. Daqui a pouco aquilo não faz sentido, mas daí vai vir outra coisa que faz sentido. E o Ser para Ter linka com os 12 passos, os 12 passos linka com o Ser para Ter. Vários outros amigos meus maravilhosos também fazem parte também desse livro que está ali, que eu falei do Geraldo Rufino, da Pilar, Everton Rosa, que é maravilhoso também, meu amigo, que tem a foto dele ali também, que ele fez o meu retrato. A minha foto do livro estava pronta há 6 meses atrás. Eu escolhi, essa vai ser a foto do livro, que está dentro do livro também. Então, o meu convite não é só ler com o mental, porque tudo que tu faz com o mental, tu só vai colocar conteúdo para dentro. A gente é operacional, somos seres biológicos, fisiológicos, operacionais, então eu vou ler algo, eu vou estudar e vai ficar ali naquela programação. Tá, e daí é legal, mas vai ficar ali encaixotado. E quando eu experiencio isso na minha alma, na minha essência, no meu ser, e vou usando isso, essa é a chave, é isso que a maioria das pessoas não fazem, ou talvez não saibam, enfim. Muito legal, porque a gente, na verdade, quando a gente fala aqui de tudo que a gente fala aqui no podcast, todo empreendedor que vem aqui fala a mesma coisa, não a mesma coisa, né? Mas ele fala, em resumo, que tá tudo voltado para ação, né? Porque tem muita gente com várias ideias incríveis que não age, e daí às vezes, e até eu vi o Pablo Marçal falando isso também, que ele falou assim, cara, a gente tem muito apego aqui no Brasil com a ideia. Roubaram a minha ideia, não sei o que. Nos Estados Unidos não, a ideia é de quem faz. O cara primeiro que foi, a gente conversou numa rodinha aqui, tá falando sobre isso aqui. Eu fui lá e escrevi o livro, eu fui lá e botei o conceito na prática, eu fui lá e transbordei. Vegas, eu sou mais ousada ainda. Eu acredito, talvez seja certo ou errado, não tem. Tudo já existe. Energia e informação. Tá ali na nuvem, igual o iPhone, tá ali. Eu criei algo do meu livro? Não, porque tudo já existia. Eu só peguei e fiz ação, perfeito, executei. Então, as pessoas também, eu inventei isso, eu inventei aquilo, eu criei. Gente, está tudo disponível. A Aline não criou nada, a Aline acessou, usou, experienciou e executou para que mais pessoas pudessem também fazer essa experiência, ter esse acesso. Eu não sou religioso, né? Mas quase tudo tá na Bíblia. Então, os provérbios é mecânica quântica. Tá, e o Pablo Marçal, eu adoro ele porque ele também estudou muito mecânica quântica há anos. Não, eu tava consumindo muito Thiago Brunet. Também, ainda consumo, querido. Mas agora eu tô na vibe que o Pablo Marçal até tem a história que ele trabalhou em call center também, então...
E ele é bem disruptivo, né? É um negócio assim, é um soco na tua cara. O Pablo era gago, né? E agora, imagina, então, ninguém nasce sabendo nada. Ele, assim, é um cara que vale a pena consumir. Quem realmente quer chegar num outro nível, assim, eu acho que é um cara que vale consumir, E os assim. provérbios são mecânica quântica, que também não podiam ser ditos há 2000 anos atrás, né? Então, estude mecânica quântica que vai mudar a vida de vocês. Na hora vocês vão estudar, vão ler, vão dizer assim, meu Deus, o que é isso? Eu persisti muito. Foram 4 anos estudando. Sei isso aqui, mas ainda continuo. Mas, né, como dizia o Einstein, já uma mente que se expandiu, jamais volta ao mesmo tamanho, Não, né? Então, a porta que abriu não se fecha, abriu a janela, se viu, não tem como desver, tu vai abrindo. Tá ali também os níveis de consciência no meu livro. Qual é o nível de consciência que tu tá? Tu pode se analisar, nossa, interessante, eu tô aqui, deixa isso. Por isso a importância do quê? Se eu ler esse livro, qualquer outro livro, fizer qualquer outro curso, fazer qualquer coisa e não expandir, dar aquele boom, eu vou voltar para o estado atual. Então, não adianta sair do 8 para o 80. Não adianta, falo aí também no livro, não é o caminho da direita ou esquerda, é o do meio. É um processo, é uma construção. Tem que construir, na Bíblia fala, né? Tem que ser tudo construído com alicerces fortes, senão é igual como maçã podre desaba, né? é o lance de equilibrar os pilares, né? Bem aquilo mesmo, deixar os pilares bem equilibrados. E eu queria te falar um negócio agora que eu acho que é bacana, que faz sentido, que também peguei na imersão lá, que o Léo usou um exemplo que pra mim foi incrível, assim, que tem gente que diz que não acredita em Deus, não sei o que e tudo mais. Daí ele falou, cara, daí ele perguntou assim, escreva aí no caderno, tal, Deus é. Aí pra gente escrever o que ele era. Aí alguns falaram, tudo, não sei o que, tal coisa e tal. Ele falou, não, cara, a resposta já tá aí. Deus é. Tem coisa que não tem como a gente discutir. Ele falou, cara, a água é molhada. Não tem o que tu argumentar, a água é molhada e pronto. E ele falou, cara, Deus é. E daí eu queria que tu falasse sobre isso, assim. Como que Deus tá nessa obra, sabe? Que eu acho que... Porque eu acho que, cara, agora pegando aqui o gancho da identidade visual, vou mostrar mais um pouquinho aqui, que tá brilhando, né? E daí tu olha assim, cara, tem muita luz aqui nesse livro, eu tenho certeza, tá? Pelo que eu te conheço, ainda não li, mas eu já conheço os passos de estar acompanhando teu conteúdo aí. E com certeza tem muita luz aqui, além de muito amor. Então, assim, como que Deus tá aqui? Como é que tu fez pra colocar ele? Porque com certeza ele conversa contigo com frequência, com certeza nesses 12 passos muita coisa ele te trouxe aí. E queria que tu falasse um pouquinho disso, assim. Acho que é legal a gente falar sobre, porque eu até falei isso acho que no último episódio, não sei. Falei isso esses dias que a gente tem esse negócio, tanta dificuldade, né, de falar de Deus assim como se fosse algo feio, porque os outros vão dizer, agora tá virando crente, tudo querem... Cara, se eu fosse me preocupar com o que os outros estão falando, eu não fazia isso aqui. Começa por aí já. E eu acho que se eu tô recebendo de Deus tanta coisa agora na minha vida, ultimamente, eu venho com essa missão um pouquinho mais forte, assim, né? Eu costumo agora, a cada episódio, estar perguntando pros convidados também. Enfim, não é sobre religião, pessoal. Tô falando de Deus aqui, né? Religião, cada um tem a sua. Isso. Mas é sobre, né? Sobre fé. Isso, é sobre fé. Meus pais nunca nos ensinaram muito sobre Deus, fé, enfim, porque eles também não foram ensinados. Mas eu sempre sentia, desde que criança, que eu não estava sozinha. Eu sempre sentia, desde que eu era menininha, mocinha, que não era só aquilo que eu estava vendo. Então, eu não posso dizer sempre foi uma moça, uma menina, uma criança, uma adolescente de fé, porque eu nem sabia que isso existia, mas eu sentia que tinha algo em mim, que eu não estava só, que eu nunca estava só. Então, eu comecei a olhar mais para a fé, a entender, a saber o que existe, depois que vinha as adversidades ou algo grandioso. Quando eu estava grávida, engravidei com 19 anos, tu tá gestando um bebê ali, mas tu sabe que tu acredita em Deus, que aquilo vai dar tudo certo. Ali que eu comecei, com 19 anos, a praticar a fé. Tinha um serzinho sendo gerado por mim. Eu também era uma moça, tinha 19 anos. Acredito que eu comecei a ver mais isso com essa idade. E daí comecei cada vez mais a ver sobre isso. E quando eu fui para o autoconhecimento também, como que estava a minha relação comigo própria e com a minha fé. Quando a gente fala em Deus, é
essa força universal que nos cria tudo. Então, sem religião, né? É o que tu acredita. Nós temos que ter essa conexão. Se a gente não está conectado a isso, a gente está solto no mundo. E a gente não está falando sobre religião, e sim sobre o alicerce, é o que nos criou, é o que nos mantém. Qual é a maior riqueza que a gente tem? É o ar, é a respiração, é o prana, é o que a gente recebeu dessa fonte. Então, como que estás a nossa relação com a fé, com Deus, com o teu Deus? Cada um tem o seu. Até o ateu que não tem, no dia que tiver uma adversidade, ele vai buscar. Eu vejo que Deus é uma força motriz, né? É o que de fato faz a gente fazer todos os movimentos, porque vem dele, assim. Nada vem do nada, né? Tipo, e não subestime essa força, né? Não subestime. Demais entender. E, por exemplo, lá nessa imersão que eu participei, também a gente fala assim, cara, dificilmente as pessoas que prosperam, pessoas que não têm Deus prosperam, assim. Não carregam ele como... Isso. E vem sendo muito forte, assim, pra mim, essa conexão com ele agora. Tô conversando bastante com o homem. Porque, cara, uma coisa que daí vem do Thiago Brunet até, que eu peguei lá, que ele falou, cara, tem hora que tu tem que entender que fala pra ele assim, cara, não tô conseguindo, vou deixar nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu fiz isso e vem dando certo, assim, porque tem coisa que não dá, assim, entendeu? Que não depende da gente, assim, e às vezes tu vai fazer o teu melhor, ele tem que saber o que tá fazendo e tal, mas é importante, às vezes, tu entender que é só acreditar, sabe? Às vezes a fé é isso, é acreditar em algo que tu não enxerga. É interessante do passo, seja claro e objetivo, é tu escolher o que tu quer, fazer ações, porém, em tudo dai graças. Se não aconteceu daquele jeitinho, em tudo dai graças. Daí tu levanta, continua, cai, vai fazendo. Então, eu gosto muito também em tudo dai graças, que vai ser também mais um lançamento aqui em Porto Alegre, o livro com o Danilo Gentili, né? Em tudo dai graças. Outro livro? Não, tô fazendo uma turnê pelo Brasil. Então, dia 8 de julho, Porto Alegre, no Coned, com o Gentili, e a gente vai falar sobre isso, em tudo dai graças, porque daí junto o passo Resiliência Plena, e ele fala muito sobre a história dele, sobre em tudo dai graças, né? Todas as diversidades que ele teve. Então, a história dele é muito linda. A história dele é muito bonita. E outra coisa que a gente, não é que aprendeu, né? Já sabia, mas que foi falado lá nessa imersão, que ele falou, cara, aprende a agradecer os teus problemas. Porque todo o nosso resultado é a solução de um problema. Ou teu ou de alguém. Isso. Né? Quando a gente cria um conteúdo, quando a gente escreve um livro aqui, e a pessoa lê e muda a vida dela, né? A gente está resolvendo um problema, uma dor. Então, agradece os problemas. E pede mais. manda que eu quero, entendeu? Então, assim, são coisas tão... É muito louco, né? Que quando a gente tá nessa busca, tudo faz sentido. A gente tá conversando aqui, as coisas tu tá falando, eu já... Nossa, é isso. Mas escutei o Pablo Marçal, escutei o Thiago Brunet, escutei o Rufino, já vi o Danilo falando. E daí quando tu vai indo para outros leques, tu vai criando novas conexões neuronais, neuroplasticidade, tu vai saindo da zona de conforto, que a zona de conforto não é bom ou ruim, é o que tu conhece. E daí tu vai, nossa, isso aqui que interessante, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai criando mais conexões que jamais tu pensaria que tu ia fazer essas conexões, né? Bem assim, tô vivendo muito isso. É muito, 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 muito real mesmo. Eu queria te dizer assim, de tudo que a gente falou hoje aqui, do livro, da construção da identidade visual, da construção do conteúdo, das parcerias que tu trouxe pro livro, da importância que ele tem pra ti. Hoje, de sentimento, assim, se for parar pra pensar, seguindo aquela lógica que eu falei no início lá, ó, planta uma árvore, escreve um livro, tenha filhos, tu já tem tudo, né? Então, assim, tu já é rica com essas riquezas que de fato têm valor, né? Que hoje a Aline ainda não conseguiu, que ela quer ainda, que eu sei que é recém a realização de um passo, né? Então, é até meio complicado a gente já falar de outro, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente é inquieto, né? E a gente tá sempre buscando algo mais, assim. Então, agora lançando esse livro, assim, que a Aline já tá... A Aline já tem, né, planos para próximos passos, ou agora os próximos passos são focar nesse plano, né? Pode ser colher os frutos que eu já estou colhendo, né? Imagina, esse livro tá quentinho, saiu quarta-feira da impressão. Então, colher os frutos dele. E eu não sou imediatista, então eu vou colher todo esse processo.
Então, porque senão eu vou cortar etapas, né? Sim, tem planos, metas futuras, mas agora o foco está totalmente no livro e no que ele vai levar para as pessoas, no que ele vai transformar a vida das pessoas. Eu posso estar sendo arrogante falando isso, só que a intenção que ele foi feito e o propósito dele é para que as pessoas façam essa imersão do ser para ter, façam isso de uma forma tão fácil, pedagógica, tão simples, que elas vão ver que está tudo disponível e que é só fazer, o poder da decisão é só decidir. Parece tão clichê tudo que eu falo, eu já julguei tudo isso que eu estou falando, eu já julguei quando falavam, mas aí eu fui, deixa eu dar essa oportunidade, deixa eu usar isso na minha vida, e vi que fez sentido. Eu falei, meu Deus, tudo que eu julgava, agora eu estou falando e estou convidando as pessoas, então é isso que eu quero agora, é colher esses frutos e que mais pessoas tenham acesso a essa obra. A editora já está fazendo, já tem o e-book também, tem o livro físico e já está fazendo a tradução para inglês, italiano, espanhol, já está... É um projeto bem legal. Já são novos passos aí. Sim. Olha só, pegar esse teu gancho, isso é bem legal a gente falar. Primeiro, cara, a gente tem uma cultura que eu nasci tal coisa, eu tenho que ser tal coisa até eu morrer, sei lá. E daí a gente entender que a gente pode sim, coisas que fizeram sentido antes, né? Que a gente falou, eu falava que eu julgava isso e hoje eu tô falando isso. Cara, se a gente não tá aprendendo, se a gente não tá aqui pra aprender, a gente não faz muito sentido na nossa vida. Então a gente entender esses processos, por que não fazia? Por que eu julgava em tal momento e hoje eu falo sobre isso? A hipocrisia não, cara. É que aquele momento da tua vida não era pra tu absorver isso. Então a vida vai nos ensinando, né? Inclusive nos coloca em provações, faz testes pra ver, pra que a gente consiga entender e mostrar, olha só, cara, estavam me falando desde lá. Eu não escutei, mas agora eu tô vendo, então... Assim, é melhor eu aprender agora e de fato começar a aplicar do que eu ficar teimando contra um negócio que eu tô vendo que faz sentido, né? Então, isso mostra a maturidade, que não é todo mundo que tem, que não é todo mundo... pessoas que evoluem, né, em vários campos da vida são porque tem esse tipo de atitude que a gente falou agora, de resolver, não ganhar... A tese não pode ser maior que um propósito, entende? Eu quero me agarrar numa tese que isso tem que ser verdade... Sendo que tem um negócio que a gente faz, nem a gente já falou, que é transbordo, é muito além, entendeu? Então, assim, não faz sentido ficar agarrado nisso. Então, pensa nisso que a Aline falou agora, assim, eu acho que é uma baita dica de entender que, cara, tu não é obrigado a pensar igual a vida toda sobre determinado assunto. Tu pode mudar, não tem problema, e às vezes é saudável, inclusive, mudar, né? Às vezes dá frutos, né? Dá resultados, inclusive. Então, assim, isso é maturidade. Esse é um negócio que eu venho também aprendendo bastante, assim, que é difícil, né? A gente, quando tu fala assim, parece, né? Que a gente fala, parece tudo muito clichê. Na verdade, não é questão de clichê, é questão que realmente as coisas são mais simples, né? A gente gosta de complicar, as pessoas gostam de complicar. Que o complicado dá mais ibope, dá mais audiência, daí as pessoas fazem... E eu sempre fui uma pessoa que não gosto muito de milindre. Tá tudo tão fácil, claro, objetivo. Gente, parem de complicar, vamos ser mais óbvios. Os filósofos falavam muito sobre o óbvio, ainda precisa ser dito, porque tá tão óbvio que, igual o meu livro, tá tão fácil, as pessoas estão dizendo, Aline, tá fluindo. Então, por quê? Porque tá bem óbvio, e então isso facilita a vida das pessoas, elas não precisam estar decodificando. Ninguém vai decodificar nada. Meu livro já tá todo decodificado. Tá prontinho. Isso é muito legal. E, pessoal, eu só quero dizer assim que hoje foi uma manhã abençoada pra mim aqui. E eu vou deixar pra Aline agora ela fazer... Fala pros lugares que ela vai passar, como é que o pessoal faz pra comprar o livro, né? Que hoje ela vai em outros lugares, aqui vai em outros programas que não sei quando vão ser transmitidos exatamente, mas vai ter mais divulgação do livro aí. Depois dizer aonde que eles fazem para comprar o livro também é bem importante, pessoal, porque adquirir isso aqui, olha, é um passo que tu tá dando, né? São 12 aqui, mas aqui o primeiro passo eu acho que é adquirir o livro e se permitir, né? Se permitir entender e absorver e depois refletir sobre
E daí também tá lá as redes sociais da Aline pra te dar feedback e tudo mais, né? A Aline Dalcinha Original, pra tu te dizer o que como tu sentiu, né? Sobre os passos. E é isso, então, como é que a pessoa faz depois pra comprar o livro e aonde mais que tu vai estar? Aproveita já, porque para que as pessoas assistam lá os programas Então, também. vou aproveitar essa oportunidade. Está disponível na Amazon e vou... Sábado foi o lançamento em Gramado com a Adriane Galisteu. Está disponível no meu Instagram também o link, Aline Dalcinha Original. Dia 8 de julho, aqui em Porto Alegre também, com Danilo Gentili, do Coned, a gente vai fazer outro lançamento. Depois tem um lançamento em Roma, na Itália, que vai ser uma palestra dia 16 de agosto em Roma. Setembro vai ser em Paris. E tem mais, deixa eu lembrar. Na minha cidade, vou fazer semana que vem em São Borja. Tem Passo Fundo. Tá tudo... tô colocando nas minhas redes sociais. Eu vou fazer uma turnê até final do ano com o meu livro. Não sou cantora, mas sou escritora. Então, é uma turnê de livro. Nem sei se isso existe, mas vamos lá. Então, divulgando sobre o livro. O que não é visto não é lembrado. Então, eu quero mostrar para as pessoas que está disponível. Então, tá tudo nas minhas redes sociais lá. E a venda... E o meu livro já estava sendo vendido há um mês atrás na pré-venda na Amazon. Já foi um sucesso. Citadel também ficou bem encantada, feliz, porque eles compraram... Quero agradecer também o Renato, que é da Citadel de São Paulo, que ele comprou a minha ideia. Ele falou, Aline, estou contigo. Então, ele foi também um querido, quero muito agradecer ele, o Renato. A Renata também da Citadel, a Conceição da revista Caras, que também... a perfil que divulgaram, que acreditaram no meu trabalho. Não compraram uma escritora, e sim a ideia dela, né? Isso é sensacional, assim, porque a gente vê que tem mais gente que tá transbordando, né, Aline? E quando a gente consegue se unindo, assim, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Faz tudo fazer sentido, né? Tudo que tu viveu e aplicou aqui... Isso que tá num dos passos, cooperação, parcerias. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. É mentira. Ninguém chega. Se chegar, vai ser doloroso, vai ser chato, vai ser daqui a pouco. Então, a gente precisa dessa cooperação, network, parcerias, um ajuda o outro. Uns atrapalham, uns mais atrapalham do que ajudam, mas vai vir outras pessoas, vai vir outros, mas é interessante tu saber que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu não conseguiria fazer essa obra sozinha, nunca. Show. E fiquem cientes disso, vai surgir gente para atrapalhar. E daí é o que a gente já falou antes, cara, agradece os problemas, só resolve, entendeu? Se afasta dessas pessoas, busca pessoas que contribuam com a tua obra, né? Nem sempre vai ser um livro, mas... É a nossa obra, é a nossa obra vida, de vida, né? Obra de vida. Daí eu acho que é isso, assim. E eu tenho... Agora eu tô azar, agora já me empolguei ali, de casa já. Lá no evento Fala Empreendedor, né? Eu cantei um refrão de uma letra minha. E eu vou cantar uma outra música que eu acho que tem muito a ver com autoconhecimento, porque foi um período que... Foi logo que eu me separei, quando eu fui casar, eu tava morando sozinho, e eu escrevi bastante música, assim. E daí... Acho que a mensagem até faz sentido com o que a gente falou, com o ser parateiro e tal, que ela fala assim... Hoje eu estou sozinho, mas tenho a melhor companhia. Eu sou o meu melhor amigo, comigo eu posso contar todo dia. E quem será melhor que eu para resolver os meus problemas, para enfrentar dificuldades, para entender todos os meus dilemas. Eu sou minha melhor metade, também o meu melhor inteiro. Depois de várias equações, finalmente acertei o resultado em cheio. Humildade mais simplicidade, e dividindo a bondade, multiplicando o amor, isso tudo é igual, minha felicidade. E é isso, pessoal, uma mensagem que eu acho que... Gostou, Aline? Gostei. Acho que faz sentido aí com ser parateiro e a gente realmente é o nosso melhor amigo, pra gente transbordar, a gente tem que fazer isso sempre de forma humilde, assim como tu que é uma coisa que me encanta muito. O poder e a simplicidade podem caminhar junto. Exatamente, e saber disso, né? A gente
as pessoas confundem muito humildade com ser pobre, de dinheiro, Se é não sei o quê. poderoso, não pode ser humilde. Se é humilde, não pode ser poderoso. É uma crença, né? Desconstruam essas coisas. A mídia nos coloca muita coisa, né? E isso é uma das minhas missões de trabalho aqui. É transmitir essa verdade, né? Que empreender não é tão bonito quanto a gente fala. A vida não são só flores, mas tem muita coisa pra gente colher, muita coisa boa, né? E a gente tá aqui sempre com muita verdade, assim. Todo mundo que vem aqui transmite a sua verdade. Espero que ajude, que contribua na tua vida. Eu só vou antes aqui ver se tem alguém que eu não mencionei aqui antes, porque é muito importante essa galera que tá participando, a gente prestigiar, né? Porque muitas pessoas gostam de prestígio e não prestigiam ninguém. Então a maioria do pessoal já tinha falado ali. E só o último menção ali da Juliane foi sobre o Marco aí. Vamos marcar com o Marco mesmo, realmente. O Marco é incrível, mais uma contribuição da Aline na minha vida. Então, vamos pra cima aí, pessoal. Que vocês sejam para ter, então, ser para ter aqui. Tu falou os lugares, falou os programas que tu vai participar? Eu não ouvi se tu falou. Porque daí o pessoal assiste lá também. Mas eu vou postar na minha rede social agora. Tá, quando eu sair daqui, Aline Dalcin Original. É uma coisa interessante que eu esqueci de falar. Esse ano de 2023 é o ano do autoconhecimento. Não vai ter para onde fugir. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, entrem para dentro, façam essa introspecção, vão para o autoconhecimento, porque conhecimento de tudo é poder, autoconhecimento é mais poderoso ainda, e reconhecer-se é exponencial, ser para ter. Show de bola. Acho que assim a gente acaba com chave de ouro. Aline, quero te agradecer mais uma vez por presença. Quero que tu saiba que os meus palcos estão sempre disponíveis para ti. É sempre um prazer te receber, assim, um carinho. Eu adoro o teu conteúdo, eu te adoro como pessoa, admiro tua família, tudo que tu tá fazendo. E fico feliz aí em fazer parte um pouquinho disso aí. Pessoal, essa foi a Aline Dalcin, esse foi mais um Fala Cansado. E eu não acho que essa quarta-feira eu não tenho certeza ainda se eu vou gravar. Mas assim que tiver o próximo episódio, vocês acompanhem na rede social ali, Fala Cansado. Sigam a Aline Dalcin Original. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Gratidão.